aonde vamos aprender mais de Ti, vamos alimentar o nosso espírito. Eu consagro a Ti a vida da Tati, Tua filha amada. Eu sei que o Senhor já falou com ela, já ministrou no coração dela, e nós agora estamos com ouvidos abertos e queremos que o nosso coração seja uma terra fértil para receber essa semente e germinar no momento certo, Pai. Coloca uma aceleração de crescimento, Senhor, da Tua palavra em nossos corações. Acalma, Senhor, a mente ansiosa. Cura, Senhor, as doenças que precisam ser curadas nessa noite, através da Tua palavra, do Teu ensinamento, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16. É sobre a segunda viagem missionária de Paulo e Silas. Na verdade, de Paulo, né? Eu vou ler, e como ela tem bastante partes, eu vou ler e já comentando, tá? Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Aqui, eu só queria explicar um pouco sobre Tiago, ou Timóteo, desculpa, Timóteo. Timóteo, Paulo diz lá em 1 Timóteo 1:2, que ele é o meu verdadeiro filho na fé. Então, provavelmente foi ganho para Jesus, Jesus é que pregou para Timóteo. Ali também ele fala o que a gente sabe dele, em 1 Timóteo 4:12, que ele era jovem. Em 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 5, diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice. Então, ele tinha tanto a avó quanto a mãe dele também já conheciam o evangelho. E o pai era grego. Então, as mulheres da casa eram judias e o pai era grego. Então, naquela época, existia a circuncisão, mas como a mãe era, o pai não era judeu, a mãe não podia circuncidar o filho. Então, Timóteo não era circuncidado, tá? O que eu vi ali, essa era uma vantagem para Timóteo, ter a mãe judia e o pai grego, porque era uma dupla conexão. Então, tanto para os judeus quanto para os gentios. Ele tinha acesso aos dois. Eu só queria explicar um pouco sobre a circuncisão. A gente já tem falado vários capítulos sobre isso, e até o pastor Márcio esses dias comentou um pouco, mas eu queria ler o versículo aqui. Ele está em Gênesis 17:10. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente, depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. Então, a circuncisão era o sinal que Deus tinha com o povo de Deus. Os descendentes de Abraão, eles eram circuncidados para dizer, eu sou povo de Deus, eu faço parte do povo de Deus, eu sou herdeiro. Só que no Evangelho, a verdade é que não precisa mais ser circuncidado, porque Cristo,
Cristo agora era o sacrifício. Então, o sinal agora era o sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a vida deles também, né, no caso. Só que os judeus, eles eram muito tradicionalista, muito... Eles queriam, e havia uma parte ali dos cristãos judeus que eles eram muito rígidos em relação a isso. Precisava ser circuncidado. Então, eu creio que o Espírito Santo, ele conduziu Paulo para que ele circuncidasse Timóteo, que na época não era circuncidado ainda, exatamente para dar esse testemunho, para ele poder viajar com ele, e porque a missão de Paulo era primeiro aos judeus e depois para os gentios. Então, circuncidando, talvez até para proteger a vida de Timóteo contra esses radicais que queriam circuncisão, né? Mas ela não era obrigatória, gente, porque ela deixou de ser, né? Porque teve um caso ali de Tito, e está escrito em Gálatas 3, se eu não me engano, Gálatas 2, está escrito sobre Tito, que esses radicais, eles começaram a falar para que Tito precisava ser circuncidado para ser salvo. E daí Paulo chegou e pregou a verdade, falou que não precisava mais da circuncisão para ser salvo. Então, deixando isso bem claro, Paulo, ele não circuncidou para ser salvo. Eu acredito que ele circuncidou exatamente para o Timóteo conseguir, com mais facilidade, entrar no povo judeu. Tá? Só explicando isso. Então, ali... Continuando. Eu estou no capítulo 16, versículo 6. Tá, no 4. Ali eles iam, então, passando de cidade, transmitindo as decisões dos apóstolos, né? Então, tudo aquilo que os apóstolos decidiam lá em Jerusalém, eles iam levando para as cidades onde eles iam passando, e Paulo, Silas e Timóteo, tá? E fortalecendo a fé das igrejas que eles iam passando. Ali vamos começar de novo. 16, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Aqui uma curiosidade. Você vê que no começo do capítulo estava escrito Paulo, Silas, eles foram. E aqui nesse versículo que eu li, falou sobre nós. Paulo teve essa visão e concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o evangelho. Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas, o médico. Então, aqui dá a entender que Lucas, ele estava ali nessa cidade, que ele estava ali junto com eles nesse local. Porque ele também, a partir dali, começou a se incluir no nós, né? Nós, nos tinha chamado, nós concluímos. Outra coisa aqui que eu quero comentar, que é muito para os dias de hoje também. O Espírito do Senhor não deixou que eles fossem para a Ásia. O Espírito de Jesus os impediu de que fosse para algum lugar. No retiro, no primeiro dia, na sexta-feira, o pastor Fernando falou sobre isso, sobre o fazer sem direção. E que tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa orar. A gente precisa orar, ter essa presença do Espírito Santo para fazer direcionado. Isso me marcou, porque aqui o Espírito Santo ele estava direcionando eles. Vai para cá, não vai para cá, né? Eles estavam sendo direcionados pelo Espírito Santo. Então, eles não estavam simplesmente, nós vamos para tal lugar e vamos pregar o evangelho a toda criatura
Não, foi direcionado, foi um plano perfeito de Deus. Não era para ir para a Ásia, mas era para ir para a Europa. E assim é com Deus, e o Espírito Santo ele nos guia. Em João 12:35, diz que aquele que está em trevas não sabe por onde vai. Salmo 119, eu até vou ler aqui. Deixa eu achar. Salmo 119, 105. Capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 32, 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Quando a gente está na presença do Espírito Santo, como ali eles estavam na presença do Espírito Santo, o Espírito Santo nos guia, ele nos direciona, ele nos dá a instrução. E como está escrito ali em João, ele fala, se você está nas trevas, muitas vezes você não sabe para onde vai. Então, quando tem essa confusão, essa dúvida, essas trevas de medo, de conflito, de ansiedade, busca na palavra, busca intimidade com o Espírito Santo, porque é a palavra que ilumina o teu caminho, é a palavra, é a oração, é a presença do Espírito Santo que não deixa que a gente anda de qualquer jeito. Tá? Ali, então, continuando, estou no versículo 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias, porque era ali que era para ficar. Então ele foi direcionado pelo Espírito Santo, ele teve a visão, não foi um sonho, foi uma visão do homem, que o homem chegou e instruiu ele, passe para a Macedônia e pregue o evangelho a nós, ajude-nos. Por quê? Porque Deus, ele orienta, e era naquele lugar que era para eles estarem. E no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Eles oravam 3 vezes por dia, né? E aqui, eles, geralmente, em todos os outros capítulos, assim, que a gente já leu, eles oravam, em cada cidade que eles iam, eles... Ai, judiaria. Um cachorrinho foi atropelado aqui na rua. Tá, desculpa. Voltando para cá. Eles iam, em cada cidade que eles iam, eles iam orar, geralmente nas sinagogas, nos templos, né? Tanto que ali tem, até que eu meditei uma vez sobre Atos, lá em Atos, que Pedro, na porta do templo, encontrou paralítico, né? E aqui, isso mostra que lá em Filipos não tinha templo, não tinha sinagoga. Por quê? Porque eles estavam procurando na beira do rio um lugar para orar. Então, isso indica que tinham poucos judeus naquela cidade, porque não tinha sinagoga. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Então, ali eles estavam na beira do rio, e essas mulheres, elas vieram. E Lídia, a vendedora de tecido de púrpura, ela era uma mulher, uma comerciante. E
o púrpura era caro. Então, pobre ela não era. Ela era uma mulher de bens, né? Era uma mulher forte ali na região. E o Senhor abriu o coração para atender a mensagem de Paulo. Por quê? Porque ela era temente a Deus. Ali fala, né, no começo, uma mulher das que ouviu era temente a Deus, chamada Lídia. Então, esse temor a Deus, mesmo sem ela conhecer a verdade, abriu o coração dela para que fosse pregado o evangelho e ela se encontrasse Jesus, encontrasse a verdade, né? E daí o que ela fez? Ela convidou eles para estarem na casa deles, passarem, abriu as portas da casa para eles estarem ali, e isso também foi a conversão não só dela, mas de toda a família dela. Bom, depois eu comento isso. Então, vamos continuando. No versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Não bastava eles terem sido açoitados, ainda prenderam eles no tronco. Eu vou comentar até aqui. Então, eles estavam passando e pregando o evangelho, e aquela moça com um demônio ia gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anuncia o caminho da salvação. Isso não era mentira, isso era verdade. Mas era um espírito de adivinhação. Não era o espírito de Deus que tinha revelado a ela. Era o espírito de adivinhação. Era o demônio que tinha usado a boca dela. E aqui, uma coisa que me chamou a atenção, muitas vezes, porque a gente ora, e principalmente no ministério, quando a gente ora, quando a gente ministra uma palavra para uma pessoa, e ela chega e fala, nossa, como Deus te usou para falar comigo, e isso é muito perigoso, porque às vezes não é Deus. Então, a gente tem que ter discernimento, assim como Paulo teve discernimento, a gente tem que ter esse discernimento também, para a gente não pegar essa glória para a gente, porque nós somos vasos, e é pela misericórdia do Senhor que nós temos um ministério. Então, se a gente fala alguma coisa para uma pessoa, isso não vem de nós, isso é do Espírito Santo, é o Espírito Santo que quer falar para aquela pessoa. Se foi certeiro, principalmente porque o Espírito Santo que conhece aquela pessoa, e o Espírito Santo a gente não conhece, mas o Espírito Santo conhece aquela pessoa e queria realmente ministrar aquilo. Então, a gente tem que ter esse discernimento, essa sabedoria, para entender que a glória é de Deus, nada é nosso. Pela misericórdia do Senhor, é que nós podemos abrir a boca para falar e para pregar o Evangelho. Não é porque nós somos alguma coisa. Então, mesmo que fosse isso verdade. Então, quando uma pessoa chega e fala isso, eu sempre tenho esse temor de tipo, eu vou usar isso para edificar a minha fé.
Então, essa palavra que essa pessoa falou, eu vou edificar a minha fé e continuar na presença de Deus, e continuar buscando a presença de Deus, para que ele possa cada vez mais me usar para outras pessoas, mas de mim não vem nada. Então, é esse discernimento e essa sabedoria para saber, porque nem sempre é Deus enchendo a tua bola. É mais ou menos isso. Nem sempre é Deus falando, nossa, que pregação maravilhosa que você fez hoje. Por quê? Porque a gente está num fio ali, numa linha muito tênue com esses elogios, gente. Quando as pessoas falam para você, nossa, como você foi usado, como a tua palavra foi de Deus, como você... Né? A gente tem que ter esse discernimento, essa sabedoria, para não subir para a cabeça. A glória é do Senhor. Amém? E o ministério é de Jesus, nada é nosso. Então, aquela mulher, Paulo foi passando e aquilo foi incomodando. Então, era uma verdade. Eles eram homens do Deus Altíssimo, mas isso não subiu a cabeça. E ele identificou, ele teve discernimento para falar, isso é demônio. Então, a gente também tem que ter esse discernimento. E ali, a autoridade dele, que ele simplesmente chegou e falou, espírito imundo, tipo, sai daqui, sabe? Ele deu uma ordem, a autoridade dele, e o espírito a deixou na hora. Ali fala, no mesmo instante o espírito a deixou. Eu já não lembro nem onde eu parei aqui, me atrapalhei. Ah, tá, no 25, tá? Então, no 22 ali, eles apanharam, eles foram açoitados, foram presos por estar propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Então, pega ali, tá? Depois eu vou voltar aqui. Então, eles foram presos porque eles estavam desrespeitando a lei dos romanos, tá? Guarda isso aí que depois eu volto aqui. Daí lá no 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paramos aqui, então, um pouquinho. Lembra que lá na frente eles tinham, o carcereiro, ele tinha recebido autoridade para aqui, ó. Os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e forem açoitados. O carcereiro recebeu instruções, no 23, o carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado, tendo recebido tais ordens, ou seja, eles tinham, a responsabilidade da vida daqueles presos era do carcereiro. Então, se algum fugitivo fugisse, se algum preso fugisse, o carcereiro seria morto. Então, quando ele viu as portas abertas, as portas da cadeia aberta, ele se desesperou e pegou a espada e ia se matar. E daí Paulo gritou, né, no 28, continuando lendo. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa. Serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Até aqui. Então, o carcereiro, ele açoitou aqueles dois. Eles foram açoitados e amarrados no pé, no tronco. E mesmo assim, Paulo e Silas louvavam a Deus.
Aqui não diz que eles começaram por volta da meia-noite. Aqui fala que eles, por volta da meia-noite, eles estavam louvando e adorando. Então, pensa, ensanguentados, machucados, açoitados, louvando ao Senhor. E a gente, vamos trazer para nós, acontece qualquer coisa, a gente já para de louvar o Senhor. Qualquer coisinha, a gente bate o pé na quina da mesa, a gente já começa a praguejar. Né? Tipo, gente, eles foram açoitados e estavam lá adorando ao Senhor. Não importava a tribulação que eles estavam passando, eles estavam cheios da presença do Espírito Santo. O que dá paz, o que dá alegria para eles, mesmo naquele tormento que eles estavam vivendo. Por que a gente não acontece isso com a gente muitas vezes? Porque a gente não está cheio da presença do Espírito Santo. Então, quando acontece essa turbulência na nossa vida, olha só, gente, eu sei por mim, eu não sei por vocês, mas é difícil adorar o Senhor no momento da dor, no momento da tribulação, ou como é difícil, como é complicado você continuar adorando ao Senhor e dando graças a Deus, mas é isso que a palavra fala, em tudo dai graças. Não é só no momento de alegria que a gente tem que dar graça, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo, e essa graça tem que transbordar na gente, em todo o tempo. Então, ali, vamos colocar no lugar do carcereiro. Ele bateu neles, ele açoitou eles, e o que eles fizeram? Na hora que ele iria se matar, eles salvaram ele. Falaram, nós estamos aqui, não precisa se matar. Nossa, você já pensou como esse carcereiro se sentiu depois daquele tormento, querendo se matar a ponto do desespero dele? E, de repente, aqueles homens estavam ali e salvaram a vida dele. E não só isso, mas também pregaram o evangelho para ele. Que ali ele pergunta, ele né, se prostrou diante dele, Senhor, que devo fazer para ser salvo? Ele encontrou ali a salvação, ele encontrou ali a misericórdia. E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. Vocês lembram lá da Lídia? Ela também, ela creu no Senhor, no Evangelho, e os da casa dela também foram salvos e foram batizados. Então, é promessa de Deus. Você, aceitando Jesus, crendo no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. Esse versículo é lindo. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. E não é só para o carcereiro. É Bíblia, toma posse disso, creia nessa promessa também, que é para você também. Também foi para a Lídia, foi para o carcereiro, e é para você, é para mim, é para a gente. Seguindo ali a leitura no 35. Tá. Vamos lá, voltar à explicação do 34. Então, o carcereiro, ele levou eles para casa, serviu-lhes uma refeição. Eles também, assim como Lídia, trouxe para casa. Toda a família foi salva. Ele cuidou das feridas dele. O carcereiro deu o alimento, a cura, a mesa que cura, né? O sentar na mesa, o comunhão, o partilhar. Tudo isso faz parte do Evangelho. E eles entenderam, tanto o carcereiro quanto a Lídia. E agora, lendo lá, e ele ainda fala aqui, que ele cuidou das feridas deles. Glória a Deus. No 37. Mas Paulo disse aos soldados, sendo nós romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Por que Paulo falou isso quando eles falaram, os magistrados deram ordens para que eles fossem libertos? Agora podem sair, vão em paz. Quando ele descobriu que eles eram romanos, ele tinha o direito, por quê? Porque perante a lei dos romanos, eles não podiam ser açoitados. Romano não podia ser açoitado. E eles foram açoitados.
E lembra que ali eu falei, lá no 20, que eles foram presos porque eles estavam propagando costumes que os romanos não é permitido. Então, pela lei dos romanos, eles foram presos, e contra a lei dos romanos, eles tinham sido açoitados. Então, eles queriam que fosse reconhecido que eles erraram, né? Tipo, não, então venha mesmo eles e nos liberte. 38. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados, porque eles não podiam ter feito isso. Não podia, se eles eram cidadãos romanos. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Soltaram eles, mas pediram: vão em paz, vão e saem da cidade, para que ninguém fique sabendo que nós erramos. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Aqui, o que eles queriam? Os magistrados soltaram e falaram para eles irem embora em paz e tranquilo. Só que eles poderiam ter feito escândalo, né? Eles poderiam ter exigido o direito deles, mas não, eles saíram em paz. Eles não quiseram vingança. Por muito menos a gente já fala: ai, aquele lá, meu inimigo, ele quis me derrotar, quis me humilhar e não sei o quê. Gente, caráter de Cristo não é vingativo. Então, essa mágoa, essa tristeza, essa raiva que a gente sente, não é de Cristo. Então, isso só que eu queria pontuar aqui. Então, eles realmente tinham o direito dos magistrados serem mortos lá, serem prejudicados com isso, porque eles erraram, e eles tinham esse direito. Mas eles saíram em paz, porque o evangelho é dos pacificadores. Então, partiram. Certo? E é sobre isso. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa, já acabou meu tempo, a Cris está aí ainda. Queria comentar uma coisa que me chamou a atenção nessa palavra, a respeito quando as pessoas colocam a salvação, né? Não, o valor, a vantagem financeira acima da salvação. Fizeram no caso da escrava, né, que fazia adivinhação. Eu não comentei sobre isso, é mesmo, Flávio? Mas se quiser comentar, pode comentar. Isso aí, que a vantagem financeira é mais mas dá mais valor do que a salvação. Isso. Aquela mulher, ela era endemoniada e ele libertou ela. Gente, o nosso ministério aqui, eu acabei pulando essa parte. Eu me assustei com um cachorro que foi atropelado. Gente, mas é sobre isso, que, tipo, ele libertou ela e os donos dela, né, os senhores dela, tipo, se revoltaram. Por quê? Porque eles ganhavam dinheiro através do espírito de adivinhação que ela tinha. E assim, gente, eu até lembrei de algo quando eu estava estudando isso. Esses tempos atrás, eu estava conversando com um homem e ele comentou que ele estava muito doente e tal, e daí eu falei, né, vamos orar, eu creio na cura, eu creio que Jesus pode te curar, e ele se diz cristão, tá? E ele falou assim para mim: não, Tati, não precisa orar, aí, porque se eu for curado, eu vou perder a minha pensão do governo. Aí eu falei: uau! E daí eu lembrei, quando eu assisti isso daqui, eu lembrei. Ele cria que a oração, que Jesus iria curar ele, tanto era a fé dele. E de repente ele fala: mas para perder a pensão, a aposentadoria dele, ele não queria ser curado. Aí eu me lembrei nessa parte. As pessoas, elas preferem, Flávio, até como você falou, elas preferem estar com o demônio, preferem estar usando aquela pessoa endemoniada para ganhar os bens, para ganhar dinheiro, para satisfazer os desejos deles, né? Em vez de curar, em vez de libertar. Né? Então, é bem pontuado e obrigada pela... Pode comentar. E uma outra parte na Bíblia que a gente vê essa questão também, né, de
E o valor financeiro, a vantagem financeira ser maior do que a salvação, a gente pode ver lá em Lucas, né? No Lucas 8, na região lá do Gerazenos, né? Gerazenos, isso. Dos portos, né? Os portos. Isso. Onde os demônios entram no porto e o povo da cidade fica revoltado. De vez em ficarem felizes que houve uma libertação ali, eles queriam expulsar o Jesus da região, por causa da vantagem financeira. Revoltados porque perderam os porcos. E... Né? Ingrid, quer falar alguma coisa? Sim, boa noite, paz. Complementando ali, né, que quando eu aceitei Jesus na minha vida, até que estava falando ali, eu estava encostada já há 3 anos, né? E aí eu tinha uma perícia, já ia fazer quase 4 anos. Eu vou me aposentar, né? Eu vou me aposentar. Só que eu aceitei Jesus na minha vida. E aí, quando bateu essa perícia, o Senhor falou comigo assim, tá, mas eu estou seguindo o Senhor. Eu aceitei Jesus na minha vida. Como é que eu vou ir lá mentir? Porque até essas alturas eu já estava mentindo que estava doente, estava pegando dinheiro do governo. Né? Estava pegando dinheiro do governo. Mas eu cheguei, e aquilo ali eu tinha que ir lá em Porto Alegre, lá e fazer aquele monte de coisa, eu ia ficar sem dinheiro nenhum, mas eu pensei, não. Mas se eu aceitei Jesus, eu preciso seguir. Aí cheguei lá na perícia do INSS, e vocês acreditam que o perito olhou para mim e disse, mas tu tem certeza que tu tá bem? Ou seja, ali o inimigo ainda estava usando, porque eu ainda estava na dúvida, né? Eu aceitei Jesus, eu não posso estar mentindo perante, né? Eu mentindo perante a Deus, né? Eu não estou mentindo para mais ninguém. É entre eu e Deus. E aí chegou na hora lá e eles me insistindo, você ainda tem certeza que tu não quer continuar com o benefício? E eu pensei... Mas Ingrid, é sobre isso. A gente acha que, foi só lá naquela região, nossa, olha como eles foram. Mas a gente faz e a gente é tentado a fazer e a trocar Jesus por muito pouco, né? Então, a gente... Mas ali o Senhor foi mais forte na minha vida, o Espírito Santo falou bem mais forte comigo e eu abandonei tudo isso, graças a Deus eu não estava tomando mais remédio nenhum. E eu fiquei com, né, o Espírito Santo fala com a gente para a gente fazer o certo, muitas vezes a gente faz o errado, desobedecendo, mesmo sabendo que a gente está fazendo o errado, mas ali naquele momento, como vocês estavam dizendo aqui, né, eu fui mais forte, fui mais o Senhor na minha vida, e estamos aí na luta, né? Amém. Mas glória a Deus pela cura, glória a Deus por essa palavra, glória a Deus pela libertação. E foi rapidinho, tinha bastante coisa para falar, mas eu acho que deu, né? E agora a gente pode orar, que a Cris também já saiu, já está saindo. Então vamos encerrar, tá? Eu vou orar. Senhor, nosso Deus e Pai, que essa palavra, Senhor Deus, que veio de encontro ao nosso coração, Pai, possa ser ministrada também na nossa mente, Pai, para que a gente possa, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos arrependermos dos pecados que ainda temos cometido, Senhor, das fraquezas que ainda temos caído, ó Pai, em nome de Jesus, por sua misericórdia, Pai, encha-nos com teu Santo Espírito, Pai, para que possamos receber da tua cura, para que a verdade venha nos libertar, Pai, para que a gente tenha discernimento e sabedoria, Senhor Deus, para sermos guiados pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por essa palavra, por tua verdade, Pai. E dai-nos, Senhor Deus, uma noite tranquila, Pai. E durante toda esta noite, venha também ministrar, Senhor, no nosso coração, Pai. Venha nos direcionando. Em nome de Jesus, somos gratos por essa oportunidade. Te damos graças, Pai. E em tudo, damos graças a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe cada um. Amém.